Estamos na Viplant, nos viveiros do Algarve, para falar de mais umas Viplant. E hoje vamos falar de quê? De suculentas, que são plantas que acumulam água em alguns dos seus órgãos. Podem ser nas raízes, ou nas folhas, ou até nos seus troncos. Porquê? Porque nas suas regiões de origem há alguma altura do ano em que elas vão ter carência de água e isto é uma reserva que elas têm para sobreviverem. São plantas oriundas de muitas partes do mundo. África, América do Sul, Turquia, Balcãs. E são plantas que a Viplant começou a produzir com muito sucesso. E por isso vamos ver porque é que elas são de tão grande qualidade e porque é que elas são um sucesso. E vamos ouvir o especialista da Viplant. Boa tarde, estamos na Viplant, nos viveiros de Paderne, os nossos viveiros mais antigos, para falar hoje de suculentas. Suculenta é uma planta que a Viplant produz há já alguns anos, produz uniformemente em vaso 12 e mais recentemente começámos a produzir também em vaso de 19, seja 3 litros, uma planta maior, e algumas combinações, portanto num vaso ter diferentes variedades. É uma planta que entrou em moda já também há algum tempo e tem permanecido. É uma planta generosa para o cliente final, sobretudo, porque não exige, em teoria, tantos cuidados, ou de cuidados tão assíduos, permite algumas falhas, tal como os catos. Mas hoje falaremos apenas de suculentas. As suculentas na Viplant hoje em dia ganharam uma importância relevante. Nós fazemos cerca de 50 mil para venda, fora o estoque que tem que existir para poder fazer propagação. A suculenta na Viplant divide-se principalmente em 3 famílias, se quiserem genericamente falar. Na família das Escheverias, que serão plantas deste género, nas crássulas, que são estas, e eu quase que me arriscava a dizer que talvez seja a suculenta mais antiga utilizada em Portugal, que será esta, que se vê nos jardins antigos, sobretudo na zona de Lisboa, muito antes sequer de se falar de suculentas. Eram as plantas gordas. E os calancóis. Os calancóis, tomentosa, tirciflora, portanto, dividiria, para simplificar, nestes 3 grupos. Tecnicamente, as suculentas têm algumas características e tentando explicar um pouco o que se faz na Viplant, eu posso dizer que as plantas são plantadas e não semeadas, são plantadas de 2 formas, ou através de uma estaca enraizada, ou através de uma estaca não enraizada que nós colocamos num vaso e que deixamos enraizar no substrato. Uma vez plantada, a planta inicia o seu enraizamento e começa a abrolhar e a ramificar-se e a fazer o produto que nós precisamos, que é um produto cheio, portanto onde não se vê substrato. Para emitir boas raízes e depois para se manter no mesmo vaso ou mesmo em jardim, o substrato deve ser drenante. Drenante porquê? Porque as suculentas têm diferentes origens, mas são de zonas sobretudo semiáridas ou áridas. Logo, são solos pedregosos também, normalmente, e sobretudo pobres, ou solos de areia. Portanto, qualquer um deles tem um denominador comum, é drenado. Portanto, solos ou substratos com tendências para alagar, proibido. Dito isto, no caso da Viplant, mais especificamente, nós temos substrato, utilizamos um substrato com uma fibra de coco, com perlite, com casca de pinho e com um pouco de turfa negra para, quando queremos dar alguma água, o substrato reter alguma água. Elas agradecem um substrato adequado às suas necessidades. Se o solo for um solo que não seja bem drenado, devemos acrescentar um bocadinho de substrato para cactos e suculentas,
ou até areia. Se for em vaso ou em floreira, devemos fazer uma camada drenante com argila expandida e geotêxtil e depois colocar um substrato para cactos e suculentas. A utilização desta planta é a mais variada que possam imaginar. Portanto, podemos usar estas plantas no interior da nossa casa e aqui, efetivamente, em quase todas as partes, divisões da casa, porque mesmo em algumas divisões que possam ser interiores, sem luminosidade natural, ela vai aguentar durante um certo período de tempo. Até isso é possível. Por outro lado, podemos utilizá-las nos nossos jardins e fazer coisas fantásticas no jardim com um mix de suculentas ou um mix de suculentas e cactos e outras plantas. E podemos pô-las em vasos num terraço ou num pátio e fazer vasos univarietais ou fazendo combinações que podem ser efetivamente muito bonitos. Portanto, é uma planta que, além de ser generosa para quem trata dela, é uma planta que, em termos ornamentais, portanto paisagistas, tem diferentes aplicações e pode-se fazer pode ter diferentes utilidades. Em termos de variedades, não vamos falar disso hoje, mas temos inúmeras variedades. Portanto, mesmo ao nível dos amantes das plantas, dos colecionadores, é uma planta fantástica porque encontra-se e cada vez mais não para de aparecer variedades para testar. Portanto, é uma planta que tem um futuro pela frente muito interessante. No caso da V-Plant, podem encontrá-lo nas nossas lojas, sempre com a mesma apresentação, seja um vaso branco, uma etiqueta, característica das suculentas e em diferentes variedades, quer em Oeiras, quer em Vila Moura. As plantas suculentas são plantas muito versáteis e também plantas com uma grande longevidade. Podem durar muito tempo nas nossas casas e podemos também dividi-las facilmente. Devemos ter o cuidado de perceber se são plantas que crescem muito ou se são plantas que crescem menos, porque há plantas que crescem e ficam enormes e nós às vezes colocamos-las em vasos muito pequeninos. Elas podem ser colocadas em vasos, em floreiras e podem também ser colocadas em arranjos, em terrários e até fazermos um quadro decorativo. Precisamos de ter um quadro com alguma espessura, porque depois vamos colocar cá dentro uma estrutura de arame. Na V-Plant há estas que até já têm, tipo aqui assim, um musgo de esfagno, ou então arranjamos aqui uma estrutura de arame, onde depois colocamos também um musgo de esfagno e depois o que é que temos que fazer? Das nossas suculentas, compramos algumas suculentas ou suculentas que tenhamos, vamos tirar pequenas estacas e vamos encaixar nesta estrutura de arame estas suculentas e que estão aqui esticadas no nosso quadro, com um bocadinho de substrato para suculentas aqui por trás e fazer uma composição que é um quadro que podemos ter depois na nossa sala, na nossa cozinha, num sítio com muita luz e de preferência com sol. Podemos ter as suculentas em casa, mas elas gostam mais de estar no exterior. Porquê? Porque no exterior elas vão ficar com florações mais exuberantes e as suas cores das folhas vão ser muito mais verdes ou muito mais encarnadas, porque elas gostam mesmo é de levar com sol. Se bem que agradecem que não seja um sol direto o dia inteiro, ou seja, a meia sombra é de facto o que elas mais gostam, ter sol direto durante 5 ou 6 horas por dia e depois terem o resto do tempo estarem mais resguardadas. Em termos de rega, são plantas que aguentam bastante a secura, mas não devem ser esquecidas e deixadas morrer à sede. E elas dão sinal disso, elas quando começam a ficar moles, é sinal de que estão com alguma sede, portanto convém não nos esquecermos de as regar de vez em quando. Em termos de adubação, também são plantas que gostam de ser adubadas, principalmente nas alturas de maior calor, quando estão em pleno crescimento, na primavera e no verão, quando elas crescem, quando elas estão em floração. Eu gosto sempre mais de lhes dar uma adubação, para as pessoas que não são profissionais, uma adubação líquida, dissolvida na água da rega,
uma vez por mês, durante os meses de maior calor, é o ideal para que elas estejam sempre saudáveis. Em termos de práticas culturais, a suculenta não tem muito que se lhe diga. Lá está, talvez por isso também seja tão famosa e tão popular junto das pessoas. Não tem podas, ou eventualmente terá, se quisermos multiplicar a planta, ou se for uma das variedades que cresça muito, como estes calancóis. Podemos querer podar para manter a planta num determinado tamanho, mas não é uma obrigação, portanto não tem podas, tutoramentos, é uma planta generosa também a esse nível. Em termos de luminosidade, é muito variável. Há suculentas que gostam efetivamente de estar em pleno sol, há suculentas que gostam de estar à sombra e há suculentas que gostam de estar à meia sombra. Por exemplo, este calancói, no inverno, se estiver ao sol, fica encarnado. Quanto mais frio, até um certo limite, e mais horas de luz direta apanhar no inverno, mais encarnado vai ficar. Por oposição, no verão, se lhe derem horas de sol a mais, vai desidratar e vai ficar feio. Portanto, por isso eu insisto nas plantas, sejam elas quais forem, mesmo as mais fáceis, não tentem criar uma receita, um protocolo que dá para todos os meses e ano após ano. As coisas mudam, as receitas mudam, de casa para casa, de jardim para jardim, de ambiente para ambiente e de planta para planta. Pragas e doenças. É uma planta que pode ter diferentes pragas. Pode entrar lagarta, pode entrar cochinilha, pode haver afídeos, então se forem suculentas que deem flor, mais provável é que isso aconteça. Podem aparecer trips, portanto, na verdade é uma planta que está sujeita a todo o tipo de pragas principais. O meu conselho é, quer num jardim, quer em casa, até por causa de todas as restrições cada vez mais impostas ao nível dos fitofármacos, monitorização atempada para apanhar qualquer tipo de praga que seja o mais cedo possível, porque o mais cedo possível, às vezes com pequenos truques e pequenas aplicações de produtos inofensivos quase para a saúde humana, podemos resolver o problema. Doenças. Claro que se consultarem manuais de suculentas vão ver todas as doenças e mais algumas. Da nossa experiência aqui na Viplant, o maior problema são os fungos e, sobretudo, fungos da parte aérea e que estão muito ligados ao facto de se dar ou de se aplicar rega por aspersão, ou seja, a partir da parte aérea. E, sobretudo, se pensarmos em plantas como estas, as chevérias, a água muitas vezes fica aqui. Fica no meio das folhas das plantas, acumula e, portanto, é fácil apodrecer a planta. Mais do que fungos complicados da raiz, como fitóftoras, pítios, não é o caso. A botrytis, o apodrecimento da planta, pode acontecer com a acumulação da água na parte aérea da mesma. São plantas que, o que é importante? Escolher aquelas que estejam adaptadas ao espaço que nós temos, combinar as suas diferentes formas, diferentes texturas, diferentes cores. Para quê? Para criarmos um conjunto harmonioso. Elas ficam bem em conjunto, mas temos que ter a certeza de que elas vão ter espaço para se desenvolverem. E por isso só tem que escolher. Elas são plantas que têm cada vez mais adeptos. Elas são plantas que perdoam que nós não tenhamos os melhores cuidados. São plantas boas para jardineiros amadores, porque elas são muito resistentes e não são exigentes nem em rega, nem em manutenção, não precisam de ser podadas, a não ser que estejam a ficar muito grandes, podemos lhe dar uns cortes ou dividi-las para elas não crescerem por aí fora, mas não são plantas muito exigentes em nenhum tipo de cuidado de manutenção, por isso são plantas boas para quem quer começar a jardinar. É só escolher aquelas que gostar mais, colocá-las num sítio com muito sol e bastante luz e depois usufruir das suas florações, que são maravilhosas, e do crescimento delas. Portanto, se gostou destas Viplantes, não perca os próximos vídeos, vamos lhe falar muitas outras.